Olá, Brasília, Brasil, e agora os 6 continentes dessa terra, onde o Raul Júnior vai chegar, onde o Lumen Podcast vai chegar, onde a professora Keila Vilas Boas vai chegar e a nossa querida Débora. Então eu tô aqui, professora, é um prazer estar com você aqui e eu queria que você fizesse as suas devidas apresentações. Oi, gente, que prazer estar aqui sendo ouvida. Eu acho um privilégio muito grande ter voz hoje em dia. Hoje em dia é um tempo em que muita gente tem voz, mas nem toda voz merece ser ouvida. Se você está me ouvindo, eu já quero te agradecer e te dizer que vai ser bom esse papo e você vai terminar assistindo isso e se tornando melhor do que você está agora. Você vai sair melhor. Muito bom. Para quem não sabe, a professora Keila Vilas Boas, que eu chamo de professora carinhosamente, que é minha professora, né, foi minha professora do Rema, a gente vai falar, vocês vão entender no meio, é esposa do meu querido amigo, pastor Ricardo Vilas Boas, que tem um podcast extraordinário, que eu já fui lá, fiz um podcast com ele. Vocês têm que seguir, vocês têm que assistir o Lumen Podcast, porque é um podcast maravilhoso. Eu mesmo sou fã também do Lumen Podcast. E aqui também eu tô com a minha querida Débora Fonseca, musicista. A Débora também é fono, né, Débora? Faça as suas apresentações, querida Débora. Oi, gente, prazer. Uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite de vocês. Sou empreendedora, sou fono, sou musicista, sou preparadora vocal também. Sou filha. Sou filha, por enquanto. Você é filha amada do pai, né, Débora? Filha amada do pai. Filha amada do pai, que é muito importante. Então, a Keila falou algo muito importante, né? Que importância é ter voz? A gente que é estudante da voz sabe potencializar isso, né? Sabe o valor que a voz tem, não só para comunicação, mas para trazer verdades importantes. Então, acho muito importante estar aqui nesse lugar, ter voz para falar e para expressar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, né? Aquilo que a gente quer ensinar para as outras pessoas também. Oh, muito bom, Débora. Vai ser um prazer estar com você aqui nesse podcast. Você que é musicista, né? Então vai fazer um ajuste refinado aí, me ajudando na questão da minha voz. Trabalharemos sua voz. O que eu posso melhorar? Então, né, professora Keila, nos próximos episódios, se vocês observarem uma melhora, aí vocês vão entender, foi aquela Débora, né, do capítulo anterior, né? Obrigado, viu, Débora, pela presença de vocês aqui, abrilhantando, né, o Raul Júnior Podcast, esse episódio que está extraordinário, né, professora? Que a gente tinha um tempo, né, marcando essa agenda, mas por conta do seu trabalho, por conta, né, do trabalho de ministério, de casa e tudo, mas graças a Deus esse dia chegou e nós estamos aqui, né? Professora, a gente tem muito conteúdo, tem muita coisa para falar, mas eu queria, como o nosso papo de hoje é falar de concurso, falar de carreira, né? A gente vai linkar em tudo, Débora, vai falar de família, vamos falar de ministério, né? Mas eu queria que você começasse um pouquinho lá de trás para as pessoas entenderem. Você, professor, que é um fenômeno, né? Passou em mais de 5 concursos públicos, né? Concursos relevantes, né? Que eu não vou deixar essa curiosidade aí para as pessoas assistirem completo. Né? Como começou sua trajetória? Porque, vamos construir aqui, professor, hoje na internet está uma coisa que me preocupa e eu oriento as pessoas. Muitas facilidades. Compre isso, que você vai ganhar isso, né, Débora? Com certeza. Assim, eu nem vou citar porque as pessoas vão falar assim, pô, tá falando mal de alguém. Eu não quero falar mal de ninguém. Mas para a gente ter um zelo, professor, que as coisas não caem de paraquedas, existe uma construção. E como que a professora Keila Vilas Boas passou em 5 concursos? Não foi do dia para a noite, foi feita uma construção. E aí, nessa construção, eu queria que você partisse desse ponto de partida, para que as pessoas entendessem isso. Deixa eu contar, então, de onde eu sou, porque às vezes as pessoas falam, passou em 5 concursos, mas concurso de qualquer coisa. Tá bom. Deixa eu te contar de onde que é. Eu comecei na Fundação Educacional, foi o meu primeiro concurso que eu fui aprovada, e foi muito legal, foi um start muito legal, porque foi ali que eu descobri o que eu não queria fazer da minha vida. Né? E isso é importante também, você saber o que você não quer.
Isso é muito importante. Então, ali foi o meu primeiro concurso. Depois desse concurso, eu fiz um concurso para a Câmara e para a Câmara dos Deputados de nível médio. E era para ser datilógrafa na época, né? Tô contando a minha idade sem querer. Professor, eu também fiz, viu? Pois Inclusive, eu não sei se você sabe. Primeiro você sabe que você fez, né? A Débora não sabe. A Débora não sabe. Nem sabe a gente fazia primeiro, Débora, na máquina manual. Para depois ir para elétrica. Para depois, se você fosse aprovado, você ia para elétrica. Você nem sabe, né, Débora, que existiu isso, não sabe né? nem, tem gente que não sabe nem o que é isso mais, mas sem problemas. Né? Na verdade, eu entrei nesse concurso e aí eu fiz a primeira prova. E eu não fui aprovada na primeira prova, que era a prova de português. Antes de você, né, da gente fazer a prova ali na máquina, você tinha que ser aprovada em português. E aí tem a parte que as pessoas vão entrar com recurso. E quando elas entraram com recurso, eu não entrei com recurso e eu não quis saber, eu não fui atrás. E eu fui aprovada nos recursos. Só que quando eu soube disso, já era a prova da datilografia e eu não tinha treinado, porque eu achei que não tinha passado. Então eu desisti, eu não concluí esse concurso. Aí ficou por isso mesmo. E aí eu fiz o concurso do Tribunal de Justiça, na verdade do Tribunal do Trabalho, passei, e o Tribunal de Justiça me chamou para trabalhar por esse concurso, né? Ele requisitou as vagas, ele requisitou os aprovados e eles me perguntaram, você quer continuar esperando o Tribunal do Trabalho ou você quer ir para o Tribunal de Justiça? Eu falei, eu não vou ficar esperando porque eu não tenho uma garantia. Há uma expectativa, mas não uma garantia. O concurso público é uma expectativa, por isso que você tem que passar entre as vagas. Se você não passa entre as vagas, se você fica mais para trás, pode ser que você não seja chamado nunca. É verdade. Então, eu fui para o Tribunal de Justiça, lá no Tribunal de Justiça. Eu me lembro que no dia que meu pai foi me levar, foi muito legal, porque assim, primeiro, fazer o concurso já foi um romper na minha vida. Porque, como eu era professora, meu pai achava que estava muito legal eu ser professora, mas eu comecei a detestar aquilo, porque eu dava aula para crianças pequenas. E não é a minha vibe. Hoje eu sou professora de gente grande, professora de Bíblia. Mas é uma outra esfera. Tem nada a ver com dar aula de alfabetizar a criança. Eu não me encontrei nisso daí. Então, no final do negócio, com 3 anos, surgiu essa expectativa, essa possibilidade do concurso. E eu pedi para o meu pai para sair do emprego da fundação, porque eu queria estudar de verdade. E meu pai disse que não. Mas aí, naquele jeitinho assim de única filha, né, eu peitei com muita gentileza, com muita honra, muita honra, mas eu expus para ele que aquela não era a minha vida, que eu não queria aquela vida. E isso começou muito antes, porque quando eu entrei na faculdade, já contando para as pessoas quem sou eu, porque às vezes as pessoas pensam assim, você é muito inteligente, por isso que você passou num monte de concurso. Não, eu sou muito esforçada. Olha. É um processo. Olha só. Então, eu mergulhei no processo. Eu sou formada em música, em piano. Em piano? Em piano. E passou nesses concursos formado em música? Foi. Eita, Débora, Então, assim, quando eu quis entrar na faculdade, meu pai queria que eu fizesse direito. E eu não casava comigo. Eu falei, não, eu quero fazer piano. Aí meu pai falou, mas você vai fazer o quê da sua vida? Aí eu falei, não, fique tranquilo que eu vou achar meu caminho. E aí eu fiz piano e no meio disso eu passei, quando eu entrei na UNB, eu já estava aprovada pela Fundação Educacional, não tinha tomado posse. E aí eu tomei posse no meio fazendo o 3º grau e trabalhando como professora, não dava para estudar para concurso. Então eu pedi para sair, meu pai disse que não, mas eu consegui dobrar meu pai e eu saí e fui estudar para concurso. E aí comecei a estudar para o concurso e fui fazer o concurso da Câmara e fui aprovada. Aí fiz o concurso, lá já na Câmara, eu fiz o concurso para o Tribunal Superior de Justiça e fui aprovada. E aí surgiu o concurso do Senado e eu fui aprovada e hoje eu estou no Senado já há muitos anos, feliz da vida, e depois eu fiz Direito. Mas é outra história. Outra história. Professor, agora você me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Porque, por exemplo, você passa no concurso da Câmara, certo? Sim. E aí, o natural seria isso, que a pessoa fizesse administração pública, né, Débora? Fizesse até mesmo direito.
como que é isso? Como que uma musicista entra num concurso público numa área que não tem nada a ver com a música? Agora, não é, Débora? Eu vou fazer piano, mas na verdade eu vou ser funcionária pública, Tipo né? isso. Me conta como é que foi esse milagre, né, Américo? Débora, você ficou com essa... Eu fiquei, porque é algo muito distante, na verdade, Não é? né? Nada a ver, na né? praticidade da coisa não Não é? linka, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu entrei para fazer piano, mas o sonho era ser concertista. Eu queria sair por aí tocando. Quando eu entrei e eu experimentei, essa é a parte boa de você experimentar, é você descobrir o que cabe para você e o que era um sonho que você não sabia que estava sonhando errado. Uhum. Então, quando eu entrei, eu arrumei uma professora na UNB, que ela é concertista, e eu comecei a estudar com ela. E quando eu vi a rotina dela, e que aquela rotina dela teria que ser a minha rotina se eu fosse concertista, por exemplo, pelo menos de 8 a 9 horas de treinamento por dia. E eu descobri que eu gostava de tocar piano, mas não 8 horas por dia. Bom dia. Entendi, perfeito. E essa é a vida do concertista. Nessa época, professora, você já era casada, não? Não, solteira. Aham. Isso eu Tá. tinha 17 anos, foi 17 quando eu anos. fiz Ah, o tá. vestibular. Então, assim, eu descobri que aquela vida não era a vida que eu queria. E aí, a Fundação Educacional me chamou para trabalhar. Eu descobri que também aquela vida eu não queria. Foi com que idade já na fundação? Na Fundação eu tomei posse com quase completando 19 anos. Eu tinha 18 Nossa. anos e um pouquinho. Muito nova, né, professora? Muito nova. Meu Deus do céu. Que bênção, viu? Pois é, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Essa é a parte boa. Estudar nunca foi para mim um problema. Então, eu até hoje estudo muito por prazer. Uhum. Então, eu sou uma leitora voraz, porque eu gosto. Certo. Né? Hoje é melhor porque eu leio só o que eu quero. Entendi. Hoje já... Então, antigamente eu li o que precisava. Então, precisa estudar para prova? Bora estudar para prova. Se precisa ser feito, será feito. E eu fazia direito. Né? Eu fazia caprichado. Então, nessa daí, quando eu descobri que eu não queria ser professora de jeito nenhum, aí eu falei pro meu pai, eu quero ser funcionária pública. Aí ele falou assim, isso não existe. Naquela época, eu falei, como não existe? Ele, não, todo mundo que está no funcionalismo público foi convidado por alguém. Tem alguém que indicou. Eu disse, não, mas tem concurso e vai dar certo. Sim. Aí meu pai, não, esses concursos são só para inglês ver. Ele não acreditou. Sim. Mas eu acreditei. E aí eu comecei a estudar, comecei a sair da Fundação Educacional para estudar, mas ele chateado. E eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Quando eu fui aprovada no tribunal, demorou acho que 3 anos para ser chamada, porque demora para chamar. Entre você passar e ser chamado, há um gap. E às vezes pode ser grande. Quando eu fui chamada por telegrama. Faz tempo, né? Hoje em dia não é mais assim. Eu já recebi carta de aniversário do meu pai de telegrama. Pois é, quando o telegrama chegou na minha casa, aí meu pai, a gente estava chegando em casa de noite, voltando do trabalho do meu pai. Quando eu abri a carta e estava perguntando se eu podia comparecer no tribunal, que eles estavam me oferecendo, né, o emprego, se eu queria ir lá conversar. E aí eu fiz aquela festa, meu pai falou, não estou acreditando que isso está acontecendo. Olha só. E aí meu pai foi me levar para tomar posse. Olha que coisa linda. Quando eu cheguei, a minha posse era no Palácio da Justiça, que você sabe que entrando ali, virando para quem é de Brasília, né, a gente tem uma rua aqui que é a rua do serviço público, é a rua dos órgãos públicos. Então tem o Palácio da Justiça, do outro lado tem o Palácio do Buriti, e aí você vai descendo e aí tem os ministérios, e lá embaixo tem Câmara e Senado. E o Supremo, e é tudo na mesma região. Quando ele me deixou na porta do Palácio da Justiça para eu tomar posse, ele olhou e falou assim, minha filha, eu estou tão feliz porque agora você está tranquila para o resto da vida. Eu disse, de jeito nenhum. Olha. De jeito nenhum que eu vou ficar aqui. Eu nem tinha tomado posse. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, eu vou trabalhar lá embaixo. E eu apontei para a Câmara e para o Senado. Eu falei, é lá que eu vou trabalhar. Ele riu. Mal sabia eu que eu trabalharia nas duas casas. Olha só. Né? Porque eu trabalhei 5 anos na Câmara e hoje eu estou no Senado já há muitos anos. Mas experimentei, eu vivi as duas experiências. E quando eu entrei no tribunal, eu descobri, pronto, me achei, é aqui que eu quero. Esse é o meu lugar, serviço público é o meu lugar. Então, já que serviço público é meu lugar, qual é o melhor lugar? Aí eu tinha 3 possibilidades. Para quem está fazendo concurso público aí, os melhores lugares para trabalhar são Senado e Câmara, ou Senado e Câmara são nacionais, né? Você pode ir para a Câmara Legislativa, né? Para as suas assembleias estaduais aí, onde você está, ou os tribunais de contas. Tribunais de contas também são show para você trabalhar.
Mas Professor, pegando um gancho aqui, você falou uma coisa muito importante. Você viu que a gente pegou ali, Débora, é porque você não pegou esse making off aqui dos dos bastidores, né? bastidores. Eu conversando com a professora Keila, falando, né, que os pilares aqui, o primeiro é a espiritualidade, né? Aham. Empreendedorismo, geração de emprego e renda, que você vai se identificar bastante. E inteligência emocional e desenvolvimento humano. Então, geralmente, a gente até toca nesses três pilares. Na sua fala, você chegou ali, quando você estava no tribunal, você olhou para as duas casas, É. ficando no Senado. Eu vi duas coisas que elas andam juntas. E aí você pode comentar as duas ou só uma. Eu vi a questão das declarações, o poder, né? A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder das nossas declarações. E ali você já apontou, eu quero ir para aqueles ali. Esse é o primeiro. E a outra segunda que ficou muito claro para mim foi a questão da sua determinação. Na sua intuação, no que você falou, eu me vi naquele lugar, você falando pro seu pai. E ali eu te vi uma pessoa já ali atrás, você me contando depois de vários anos, uma pessoa determinada. E aí eu queria que você comentasse sobre isso. O que foi mais forte ali? Foi as duas coisas juntas? Foi o poder da palavra ou foi a determinação? O que foi mais forte, e é o que deixa muita gente no meio do caminho, muita gente quer concurso público, mas primeiro, não sabe o que é. Todo mundo vai, então eu vou também. Dizem que ganha bem, eu também vou. Então, quando você vai para uma prova de concurso público, às vezes você encontra ali milhares de pessoas, mas grande parte delas não tem noção do que está fazendo ali. Não sabe nem que tipo de trabalho vai desempenhar. Então, no nosso caso, por exemplo, eu e você fizemos o concurso para datilógrafo. O que a gente ia fazer? A gente ia bater máquina o dia inteiro. É verdade. Você ia ser feliz batendo máquina o dia inteiro? Muito difícil. Muita gente não sabe nem o que vai fazer. E depois descobre, quando entra lá, que odeia o que está fazendo. Mas fica porque foi aquilo que achou. Então, assim, eu sempre fui muito determinada. Quando eu resolvi que eu queria trabalhar no serviço público, eu sabia quanto ganhava, eu sabia como fazer para chegar lá. Como fazer assim, eu sei o que eu preciso estudar. Aí eu só preciso decidir como vou fazer, né? E eu tinha um foco. Eu dizia, era isso que eu quero, é isso que eu quero. Então, o tribunal é muito legal, mas o meu foco não é esse. E eu não paro enquanto eu não chegar lá. Então você vê que tem mais um pilar, né? É. Então você vê que tem determinação, tem o foco e ainda tem o poder da palavra. Né? Só para a gente puxar aqui, trazer um pouquinho também para a Débora, um pouquinho para o seu lado aqui, Débora. E como vocês duas são músicas, musicista, né? Eu falei música, mas Hoje música também é certo. Falar música já também é certo? Já é correto. Você acredita, Débora, que a música ela tem o poder também de te levar para esses lugares, de você ser focada, de você determinada com as músicas que você escuta, né? Tanto na preparação para passar no concurso, né? Vocês que entendem disso, né? Que são profissionais disso, eu queria te fazer essa pergunta. Por exemplo, tem ambientes que eu chego, ontem eu fui numa reunião, professor, que tinha um aquário muito bacana e aquele sonzinho dos peixinhos, e aí tinha uma música de fundo. Então a reunião foi muito prazerosa por conta daquilo. Mesmo que a gente tivesse tenso ali, que a gente tivesse chegado tenso para a reunião, aquele ambiente nos deixou confortável. A música, Débora, ela tem esse poder de fazer isso, de levar a gente para esse lugar de tranquilidade, de paz. Com certeza, né? Eu tenho 3 pontos para falar da música. Quando a Keila estava comentando, né, que primeiro ela fez piano, quando a gente traz para a área da fono, para a área neurológica, a música, ela abre, para quem aprende, para quem toca, ela abre muitas vias neurais, né, novas no nosso cérebro. Então, permite com que a gente capte informações e retenha essas informações com muito mais habilidades. Então, por exemplo, se uma pessoa hoje der um AVC e ela tocar piano e a outra der o mesmo AVC com a mesma gravidade e não tocar, a que vai se recuperar mais fácil vai ser a que toca, né? Porque ela tem várias vias neurais. E isso, com certeza, ajudou quando você foi fazer os concursos, porque você retém as informações, você capta, você registra com muito mais facilidade. Tem outros caminhos no cérebro, né? Exatamente. Que estão preparados. Uma vez que você abre um caminho, é por isso que a importância da gente estipular hábitos, né, na nossa vida. Sim. Porque uma vez que você abre o caminho para o seu cérebro fazer o mesmo caminho por aquela via neural nova, fica muito mais fácil, né? Então, estudar música é difícil.
né? Olha. Piano é difícil, se aprender partitura é difícil, é uma matemática, na verdade, né? Então, por ter essa complexidade, é algo que vai estimular muito mais seu cérebro e vai abrir muito mais vias neurais, né? Então, já começa por aí. A música, para quem canta e para quem toca, principalmente para quem toca e mais de um instrumento, ela facilita no aprendizado de todas as outras áreas da vida. Que bacana, que podcast maravilhoso, né? Você sabe que nos Estados Unidos, música faz parte da grade curricular da escola comum. Professor, não sei se você lembra, eu ia até tocar nisso aí, já que você pontuou isso. Quando eu, ali, acho que é na oitava série, eu tinha na escola fanfarra, né? Que a gente apresentava, né? No colégio, aí a gente estudava, cada um estudava um instrumento, né? O tarol, o bumbo, né? E aí eu acho que foi extinguiu, né? Porque hoje não existe mais, né? Extinguiram. Eu não tive educação. Não teve mais, não né? Tive. Não Que acho que essa matéria era música mesmo. Pois é, super Você chegou a divertido. pegar, né? Não, eu não cheguei a pegar isso na escola. Não é possível que eu sou mais velho, né? A música, na Não é verdade, possível, foi eu tô igual ao ensino preocupado. religioso, né? É, eu não peguei isso Pronto, na ó, escola. Tinha educação moral e cívica, que era achar a bandeira. Que depois virou a tal do EPB, né? Estudo dos problemas brasileiros, né? Exatamente. Débora, a gente tinha uma aula que era a gente cuidar de horta, que eu esqueci o nome dessa matéria agora, e tinha essa aula de música que eu também não lembro. Então a gente estudava para a gente fazer a apresentação, né? E aí eu lembro que eu toquei 2 instrumentos, que era o tarol e eu acho que foi o bumbo, né? Olha que coisa maravilhosa. Débora, eu queria perguntar para vocês duas, professor. Aí, para a pessoa que ela está estudando, vamos abrir até mais um leque agora, que a gente focou no funcionalismo público. Mas, Débora, você como empreendedora, eu acho que a gente pode abranger mais essa pergunta. Para uma pessoa que ela está estudando para fazer uma prova de seleção, que ela vai entrar numa empresa, né, ou numa grande empresa, numa prova importante, e também para essas pessoas que vão fazer concurso, o que vocês indicariam para essas pessoas ouvirem? Para elas estarem ouvindo, para elas levarem esse estado de consciência que você falou, para elas ficarem tranquilas, poderem fazer uma boa prova, até antes da preparação dos estudos. Que linha que você traria, assim, que vocês poderiam sugerir para essas pessoas que não estão nos ouvindo? Vai aí, Débora. Sempre músicas positivas, tanto na área instrumental, na construção melódica, né? Então, músicas mais tranquilas, músicas que transmitam mais uma sensação de paz, de tranquilidade. E quando a gente traz uma música com letra, músicas que façam declarações. Por mais que as pessoas que estejam assistindo não tenham essa consciência da declaração, do poder da palavra, mas músicas que pelo menos não cancelem aquilo que você quer realizar. Sabe? Então, a gente, por exemplo, quem não fala inglês tem essa dificuldade, né? De não entender o que está cantando. E mesmo que seja inconsciente, são palavras lançadas. E o princípio, ele vem para o justo e para o injusto. Né? Vem para o salvo e para o não salvo. Então, é um princípio que todo mundo vai colher. Uma vez que você... Às vezes, a melodia é legal e tudo mais, mas a letra é uma porcaria, fica difícil às vezes. E você não tem noção de que você não colheu aquele fruto que você pode ter lançado uma palavra lá atrás. Ah, vou passar num concurso. Ah, vou abrir uma empresa. Não vai abrir, porque na música que você estava escutando, está falando de infidelidade, está falando de escassez, está falando de falta, né? Então, assim... eu sou... É fazer as né? coisas... Como eu sou um pobrezinho. Exato. Sim. Aí pronto, não vai. Tem uma música aqui, Débora, vamos ver se linka com o que você está falando, que eu me lembrei, que fala assim, né? Vai dar tudo... Você sabe tudo cantar? Certo. Vai né? Dar tudo certo. Não é isso, professor? Então, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Olha aí. Então seria para esse rumo, né? Exatamente. Né, professor? A pessoa vai para esse rumo da música, né? Tipo assim, cara, vai dar certo, né? Eu vou conseguir passar nesse concurso, né? Eu vou conseguir passar nessa prova. E a gente até falou isso, Débora, foi interessante, porque a gente tem um público vasto aqui, né? Então, até pro adolescente, né? A pessoa que vai fazer um vestibular, né? Ele tem essa consciência, né? Que vai dar tudo certo, e músicas, né, professor? Que vá para essa linha, não é isso? Na verdade, Raul, assim... estímulo, desculpa. Músicas comendo estímulo também. Uma música que tem pouca variação e menos instrumentos. Isso ajuda muito, porque é a questão da gente treinar... a Fernanda que me ensinou isso, inclusive. A questão da concentração, do contemplar.
A gente precisa focar, às vezes, só numa coisa. Então, quando você tem muito estímulo, fica difícil captar a informação porque a gente não tem o hábito de contemplar. Então, quanto menos estímulo tiver a música, mais você vai conseguir exercer a contemplação e captar outras informações. Olha que interessante. Isso é muito legal, porque a gente está vivendo um mundo muito acelerado. Muito. E a gente está vivendo um mundo da informação. São muitas informações, são muitas palavras jogadas ao vento. Tem muita palavra em todo lugar. Você está trafegando aqui quantos outdoors diante de você? Quantas palavras no seu rádio? E o seu WhatsApp te chamando. Então, é um mundo de muitas palavras lançadas. Mesmo que as pessoas não saibam o poder da palavra, né, hoje em dia isso já tá se tornando mais real. Os princípios bíblicos, né? Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de você conhecer a Deus. Então, os princípios bíblicos da palavra, eles estão sendo expostos com outra roupagem pelas pessoas e eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Eu dou maior 10 nos coaches e na galera que está treinando as pessoas para transformar a mentalidade. Porque, às vezes, como a Débora falou, você acha que não tem nada a ver aquilo que você canta, aquilo que você ouve, mas aquilo está gerando em você um modo de pensar. As suas palavras te fazem pensar de certa maneira. Há um texto em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, que ele é um chamado sensacional. Você vai ver isso reproduzido num livro chamado... eu esqueci o nome do livro, mas ele ficou muito famoso aí. É um livro sobre palavras também. O texto é o seguinte, ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe nessas coisas, é nisso que você deve pensar. O seu pensamento, ele está gerando em você convicções. As suas convicções, elas estão moldando aquilo que você fala. Aquilo que você fala está moldando o que você faz. Aquilo que você faz se transforma num hábito. E aquele hábito, os seus hábitos formam o seu caráter. Que coisa linda. Então, aquilo que você está se permitindo pensar, ou está te levando para frente, ou está te destruindo, mesmo que você não saiba. A música que você está cantando pode estar te destruindo mesmo que você não saiba. Inconscientemente. Inconscientemente. Né? Eu não sei o nome da mulher aí da faca, lembra da música da faca? Eu te perdoo, você me deu uma facada, mas eu te perdoo. Sim, ficou famosa, viralizou, né? Eu tava viajando. A Rita, lembrei. Rita! É isso mesmo. Rita, eu te perdoo pela facada. Não, aquilo ali é triste, né, professor? Mas aquilo não é uma exceção. Se você olhar o que está sendo cantado, o que está sendo jogado por aí, as pessoas estão cantando muitas coisas que elas não gostariam de viver. Quem gostaria de experimentar aquilo ali? Mas aquilo, e conforme você repete, aquilo se transforma numa convicção, quer você queira, quer não. É mesmo, professor. Verdade. Entendeu? Você começa a aceitar coisas que você não deveria, você começa a pensar de um jeito que você não deveria. Parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. A questão do poder do hábito, né? Então assim, isso comigo era uma coisa muito forte. Você perguntou aí, o que você ouviria para estudar ou para fazer concurso público? Então, um dos segredos que funcionaram para mim eu sou uma pessoa que faz devocional. Desde sempre. E o que é devocional? É um tempo para meditar na Bíblia. Foi o que a Débora falou. Sobre, né, você parar, a Débora chamou de contemplar. Né? Eu quero chamar de meditar. Então é um tempo de parar e ler devagar. E ler pensando em cada palavra. Além disso, eu canto para Deus. E essas coisas foram me moldando. Né? Eu canto para Deus, eu oro. Então, eu orava para estudar. Eu falava, pai, eu preciso aprender e o tempo está apertado. Então, se o senhor quiser dar uns spoilers aí do que vai cair na prova, vai ser legal. Me ajuda, pai, me ajuda. E, Raul, uma coisa muito interessante e também é uma coisa muito popular hoje é falar sobre inteligência emocional. Sim. Essa inteligência emocional, ela é conquistada nesse seu tempo de meditação. Você transforma a sua mente, porque você começa a pensar como Deus pensa. Conforme você lê Bíblia, você começa a pensar o que Deus pensa. E aquilo vai ajustando as suas emoções. Por exemplo, uma experiência que eu quero te contar é que eu fui fazer a prova da Câmara. Aliás, a prova da Câmara. Foi a primeira que eu fiz. E
Eu sou taquígrafa e eu não sei se você sabe o que é taquigrafia. Hoje em dia já nem está tão popular, porque hoje em dia a tecnologia já faz muita coisa. Então, a gente escreve o que a pessoa está falando em sinais. Então, ela vai falando aqui com você e eu vou escrevendo, sem interromper. Depois, eu pego aqueles sinais e transformo no português normal e eu corrijo o texto e é assim a minha prova. Foi assim a minha prova da Câmara. E quando eu fui fazer a prova, antes eu treinava, né? Pessoas liam texto, eu fiz um curso de taquigrafia, as pessoas liam texto e eu ia escrevendo e depois a gente lia para a pessoa para saber se a gente está conseguindo pegar na velocidade que a pessoa fala. E eu não era das melhores. Eu estava correndo atrás da velocidade. Enquanto tinha gente muito pronta para o concurso, que estava estudando há anos, eu estava correndo atrás da velocidade. Então, eu estava treinando muito, mas correndo atrás e reconhecendo que tinha muita gente melhor que eu. No dia da prova, quando a gente chegou, então, naquele começo ali, tá todo mundo batendo papo. A minha prova ia ser no plenário da Câmara. E tá todo mundo ali batendo papo, esperando para entrar. E eles começaram a dizer, eu tô nervoso, eu tô nervoso. E quando você tá nervoso, você treme. É verdade. Então, como os sinais são muito pequenos, um sinal tremido muda tudo na palavra. E eles começaram, eu tô nervoso, e eles começaram a distribuir remédios tranquilizantes. Então, vários começaram a tomar e chegaram para mim. E disseram, alguns desses amigos de curso, falaram, você tá nervosa? Eu falei, todo mundo fica. Eu falei, tô um pouco nervosa. E a pessoa falou, você não quer o remédio? Eu falei, de jeito nenhum. Eu não. E desde pequenininho meu pai me ensinou, quando chegar uma prova na escola e colocarem a prova em cima da sua carteira, antes de você virar a prova, ora e pede a Deus para te ajudar a te lembrar tudo que você estudou. Que coisa maravilhosa. Isso eu fiz desde pequena. Então, na hora que eu entrei na Câmara, eu disse, pai, eu tô nervosa, eu preciso de ajuda. Uhum. Então, coloca as minhas emoções no lugar e me ajuda nessa prova. Eu quero muito passar. E aí, no final, eu fiz a prova, deu tudo certo, e tinha uma sala que a gente via as provas. Quando a gente foi ver as provas, né, tinha uma sala, eram 8 salas. 5 salas de 0, todo mundo que não passou ia para o 0. Não importa se você tirou 4,9, você é 0. E a partir de 5 dos que passaram, aí iam crescendo as notas, né? Até você chegar na sala das melhores notas. Então, eu entrei na sala de 5. E primeiro eu passei pelas salas de 0, mas eu tinha a esperança, né? A fé de que eu não ia estar lá. Apesar da prova ter sido bem difícil. Aí eu fui para a sala de 5. Quando eu passei pela sala de 5, a minha prova não estava lá. Aí meu coração acelerou. Eu disse, meu Deus. E agora? Tudo aí ou passei, nada, né? Aí passei pela sala de 6 e 7, porque vai diminuindo a quantidade de gente, botaram 6 e 7 junto na mesma sala. A minha prova não estava lá. E agora? Aí eu saía gelando, sabe? Eu pensando assim, ai meu Deus. Aí fui para a sala que era de 8, 9 e 10. E eu pensando, chance zero de eu estar lá, né? Porque eu já comecei a achar os poderosos do meu cursinho, tudo na sala de 7. Meu Deus. Tava todo mundo na sala de 7. Aí eu tremendo. Quando eu comecei a passar, assim, acho que a 4ª prova era a minha. Olha, que coisa linda. Na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus. Deus, isso se chama milagre, isso é milagre. Aí veio uma das meninas que era uma das mais fenomenais do meu cursinho, e ela ficou lá atrás. Eu fui muito melhor que ela. E ela chegou pra mim e falou assim, você pode me explicar como você nem taquigrafava direito, tá melhor do que eu? Isso. Aí eu falei, milagre, amiga, milagre. Milagre, professora, não se explica. Milagre não se explica. Eu nem continuei, mas você entende que isso é o poder de Deus misturado com inteligência emocional? Perfeito. Coração no lugar? Perfeito. Essas coisas, você não treina inteligência emocional na escola. Você treina inteligência emocional com Deus. Dizendo, pai, eu tô nervosa, eu tô irritada. Sendo verdadeiro. Pai, olha, isso aqui que fulano faz me irrita muito. E eu não posso, eu não gosto de ser assim, eu não quero ser assim. Então essas coisas você só treina em Deus. É verdade. Então as pessoas às vezes deixam Deus para lá e acham que uma boa prova é feita de muito estudo, e é muito estudo. Né? Porque eu cheguei a estudar 14 horas por dia. Mas sabe o que eu vi, professora Keila, dentro dessa construção aqui do podcast aqui, ó, a gente vai pegar os pilares, né? Então é importante as pessoas, Débora, que estão nos ouvindo, que vão assistir, né? Você vê, ó, foco, né? Determinação, o poder
das nossas palavras, das declarações. Lembrei o nome do livro. Pode falar. O Segredo. O Segredo, sim. Fizeram até filme sobre isso. Sim, esse acho que livro, tem um filme. Então, né? esse livro é falando sobre o poder das palavras. Olha aí. Aonde está falando isso, Raul? É na Bíblia. Na Bíblia, exatamente. Entendeu? É a fonte, né, Só mudou a palavrinha. Em vez de falar que a Bíblia fala, não, vou te contar o segredo. O segredo tá lá. E é para as pessoas gerarem, né, Débora? Gerarem curiosidade, né? Gera curiosidade e a pessoa vai para lá. Então, viu, foco, determinação, o poder das palavras e um que é o pilar aqui do podcast, professor, que é a questão da espiritualidade. Até a gente comentou isso no início, né? Eu falei, Débora, a gente pode... você pode assistir todos os episódios. Eu acho que esse está na casa já do 30. Episódio número 30, 29, uma coisa assim. Todos, Débora. A gente pode falar o tema que for. O princípio do sucesso é a espiritualidade. Você vai pegar as pessoas mais bem-sucedidas e você vai ver que a fonte é a espiritualidade. Né? E aí a gente quebra um biscoito da pessoa. Né? E aí, professor, nossa, aí você tem propriedade para falar sobre isso. Né? Que aí alguém vai ficar até chocado com o que a gente vai falar aqui agora. Amigo, quando a gente fala de espiritualidade, não tem a ver com crente ou católico. Não é, tem professor? A ver. Não tem a ver. E aí, eu até queria, professor, como você tem muita propriedade para falar sobre isso, eu queria que você comentasse, porque a gente vai desmistificar uma coisa que dentro desses 30 capítulos aqui que a gente já fez, ninguém tenha tanta propriedade para falar como você em relação a isso. Né, do crente e do católico, que o crente está achando que vai para o céu e não vai, o católico está achando que para o céu e não vai, e vice-versa, né, porque não tem a ver, porque lá a Bíblia não está dizendo, olha, o católico vai para o céu, o crente vai para o céu, não é verdade, professor? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu começar te dizendo que Deus não é crente, no sentido de evangélico, e Deus também não é católico, Deus é Deus. E relacionamento com Deus não tem a ver com a igreja que você frequenta. Se ela é a igreja católica, se é a igreja cristã. Quando eu falei sobre princípio, eu estou falando de Bíblia e de relacionamento com Deus. Tem católico que lê Bíblia, tem crente que lê Bíblia. Tem católico que tem relacionamento com Deus, tem crente que tem relacionamento... E vice-versa, né? Então, isso tem a ver com relacionamento com Deus. Outro dia eu li uma pesquisa que eu fiquei chocada. Que a maior parte dos que se denominam cristãos nunca leram a Bíblia. Então está crendo em quem? Meu Deus. Porque se você não conhece a Deus, se você não conhece a obra de Jesus Cristo, você não pode se dizer cristão. Isso não tem a ver com a igreja. A gente gosta de rotular e achar que porque eu estou na igreja, eu vou ser bem-sucedido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O que tem a ver é relacionamento com Deus. Eu amo igreja. E igreja é um lugar poderoso para te ajudar a crescer. Eu também. A igreja é uma escola. Sim. Né? Tem 2 escolas muito importantes para a nossa vida. Muito, muito importantes. E são lugares de sofrimento. A primeira escola é a nossa família. Que é lugar de sofrimento. Por que é lugar de sofrimento? Porque você nunca vai ser mais magoado do que dentro da sua família. Porque são eles que te conhecem de perto. Então, quando eles querem... ferro, né? Quando eles querem te espizinhar, eles sabem onde pegar. Porque te conhecem. E a igreja é a outra família. É verdade. Então, é difícil estar na igreja? Claro que é. É sua família. É onde vão pisar no seu calo, é onde vão te corrigir. Onde tem as diferenças. Onde tem as diferenças. Então, não se engane achando que a igreja é o lugar do descanso. É onde a gente não espera ser confrontado. Mas vai ser. E é onde a gente mais é confrontado. É onde você está ali para isso. A igreja é a escola do treinamento da sua vida espiritual. Então, não dá para ser crente. E crente que eu estou falando é quem acredita. Não estou falando de ser evangélico, não. Estou falando de ser crente é quem acredita. Sem ser de uma igreja. Essa história de, eu sou desigrejado. Isso não existe. Não. Você está crescendo aonde? Você está matriculado em que escola? Qual é a família que está te treinando? Qual é o pai que está te corrigindo? Escola do ego, né? Escola do ego, porque eu faço o que eu quero, eu não obedeço a ninguém, eu não tenho... A igreja tem regras, todo lugar precisa de regras, né? E você não cresce, entendeu? Não cresce. Por quê? Porque o crescimento está nos modelos. Né? O crescimento está ao crescimento relacional, ao crescimento do conhecimento. Então, você sozinho dizer que você pode tudo, que você sabe tudo, que a internet vai resolver para você, e quem vai te corrigir?
Verdade. Qual é a internet que vai te corrigir? Verdade. Não vai. Eu gosto muito, né, professor, porque você sabe que eu sou do diaconato e ele, a gente tem, e a gente ele tem O mundo de reclamação. E aí você tem todos os perfis ali. Tem. Você tem aquele que chegou agora, você tem aquele que já tá há mais tempo, aquele que tá mais tempo, ele já tem um jeito dele, o que chegou novo, ele quer impor o jeito dele, né? Mas sabe, professora, que essa pluralidade, ela nos leva para um outro nível. Elas nos levam para uns níveis assim que você, quando você vê as adversidades na rua, se torna mais fácil. Fala, cara, e até ouvindo as histórias dessas pessoas. Porque, professora, muitas vezes eu servi ali no diaconato, sirvo até hoje, daqui a pouco estou até indo para a igreja, servir. A gente escuta, Débora, cada história de você não ter ideia daquela pessoa servindo na igreja, do que ela está passando. E muitas daquelas pessoas estão passando por coisas terríveis. E ela tá com um sorrisão ali no rosto. E aí você chega com um detalhezinho marrento, enjoado. E quando aquela pessoa vai e fala que tá com a mãe acamada, que tá passando por isso, aí você fala... Isso regula a gente, né? Regula Traz muito. Traz a gente, na verdade, para uma realidade tanto física, mas espiritual, acima de tudo. De Deus estar expondo a gente a situações... desconfortáveis para a gente crescer. Exatamente. E por que, professora, que eu pedi para você ter essa fala? Uma coisa, eu, Raul, tá falando sobre isso, eu tenho uma experiência ministerial, estou ali, agora eu acho que estou indo para o 8º ano no diaconato, né? Servi em vários departamentos, nos conselheiros da igreja, que é um departamento também fantástico, né? Estou sempre servindo, eu amo servir, minha função é servir. Mas, professor, eu não tenho a propriedade para falar como você tem. Você tem uma chancela, né? Não é que eu te colocando num lugar melhor do que o meu, não é isso. Mas você tem propriedade, você se desenvolveu mais, você estudou mais para falar sobre isso, né? Então é importante que as pessoas entendam que o princípio, né, dos valores, para que elas cheguem... E aí a gente pode abrir até um leque maior, não só do funcionário público, no funcionalismo público, mas para a vida, né, professor? Existe um caminho a ser trilhado, né? Igual a Débora, eu quero ser bem-sucedida no meu ramo de empreendedorismo, né? Na questão da fono, hoje trabalho em clínicas e trabalho também no hospital. Então existe um caminho a ser trilhado, que é a espiritualidade, que é o desenvolvimento humano, as relações, as nossas relações interpessoais com as pessoas com quem nós andamos, a questão da ambiência, né? Que eu falo muito, eu sou o cara que mais levanta essa bandeira da ambiência. Com quem que você está andando? Outra coisa, é um estudo, foi realizado por Jim Rohn, né? Jim Rohn fala que você é a média das 5 pessoas com que você convive. E eu tenho desfrutado disso, sabe, professor? Eu tenho visto isso, né? Não que eu não quero andar mais com as pessoas que estão lá atrás, sabe? Mas, muito pelo contrário, eu estou puxando elas, mas eu estou puxando elas para um novo estilo de vida. Eu né? ampliaria isso, sabe, Raul? Nessas pessoas que a gente convive, normalmente a gente pensa nas pessoas que andam junto conosco. Mas eu gostaria de ampliar o leque para as pessoas a quem você ouve. Sim. Perfeito. Porque você é a média dos livros que você lê, você é a média dos programas que você assiste. Meu Deus. Porque tudo isso são pessoas que estão te ensinando. Os livros estão te ensinando. Os programas estão te ensinando. Ah, mas eu estou só descansando. Pois pode ter certeza que tem alguma coisa ali que está te ensinando. Valores estão sendo transmitidos para você com os quais você está concordando ou discordando. É a modelagem, na verdade, né? A gente modela aquela pessoa inconscientemente. Então, nada é feito por acaso. Qualquer filme de Netflix que você assistir tem uma história. E naquela história você está se colocando... Você mesmo como um observador daquela história, você é a pessoa que está sendo emocionada por aquela história. Sim. Ou você está sendo estressada por aquela história. De alguma maneira, aquilo está sendo refletido em você em emoções. Você está interagindo com aquele filme. Perfeito. E aquilo está moldando o seu pensamento. Ou está firmando as suas convicções, ou está removendo de você as suas convicções. É verdade. E trazendo novas convicções. Então, eu concordo muito com esse pensamento aí, mas não as 5 pessoas que andam com você, mas as pessoas que você ouve. Professor, agora foi mais uma virada de chave, né? Porque eu fazia isso de forma espontânea, né? Porque eu só colocava nesse pilar as pessoas que eu andava. Olha que coisa interessante, que o tanto que tá rico isso aqui hoje, né? Então tem a questão da leitura de livros, né? O que a gente assiste. Olha que coisa maravilhosa para quem está assistindo aqui hoje, né? Então porque eu tava só nessa questão dessa caixinha, né?
Olha quantas outras caixinhas, né? Não pode ser só essa caixinha, porque você não pode ser muito seletivo. Perfeito. Porque você, nos ambientes onde você está, ou você influencia ou você é influenciado. Existem ambientes que precisam da sua sabedoria. E existem ambientes onde você se coloca como aquele que vai aprender. E existem ambientes onde você é ao mesmo tempo as duas coisas. Você está com quem precisa ser influenciado por você e você está ao mesmo tempo com alguém em quem você se espelha, alguém que você admira, alguém de quem você quer sugar, você quer aprender. Então, assim, é esse cuidado de eu não ficar, por exemplo, agora, não quero andar com fulano porque fulano é menos, e nem com ciclano, eu quero andar só com os tops. Não, você tem que entender, todo mundo cabe na sua vida. Todo mundo que é bênção. Verdade. Todo mundo que não te leva para o lugar errado. Outro dia eu estava orando na minha casa e conversando com Deus e dizendo, Pai, tem certas pessoas com quem eu estive em tal tempo e essas pessoas, elas tiram o pior de mim. Porque quando eu tô com essas pessoas, eu fico estressada e eu acabo falando que não devia, ou acabo sentindo que não devia, ou a minha postura não é uma postura adequada. Então eu disse, Pai, eu ainda não estou preparada para esse ambiente, então eu vou passar um tempo sem frequentar esse ambiente. Perfeito. Porque é uma questão, não é um ambiente onde eu sou obrigada a estar. Eu estou por vontade própria. Existem ambientes onde você é obrigada a estar. Nesses ambientes onde você é obrigada a estar, aí você precisa de estar o tempo inteiro chamando o Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Sim. Eu acho que você também, né, Débora, nessa questão do seu trabalho lá, você também tem que ter esse cuidado, porque vai ter, por exemplo, no ambiente hospitalar, de clínica, né, as pessoas com que você vai estar se relacionando. Até a escola, né, Débora? Raul, não só no trabalho, mas na vida e até mesmo na igreja. A gente precisa, quando você fala as 5 pessoas que a gente anda próximo, eu realmente acredito nisso também, porque não é a pessoa que a gente vai precisar ser contactuante, né? Precisar ter uma troca. Porque realmente a gente vai se expor a ambientes onde vão ter pessoas que são bacanas, pessoas que não são bacanas, pessoas que a gente vai ter mais uma troca ou não, pessoas que vão despertar na gente sentimentos ruins, sentimentos bons. E aí é ter o discernimento do espírito para saber como lidar com essas pessoas. Mas quando a gente fala de 5 pessoas que vão andar perto da gente, é a pessoa que, de repente, você vai fazer uma sociedade, é a pessoa que você vai chamar para dentro da sua casa. Então, são essas 5 pessoas, né? Essas 5 pessoas que você vai trazer para a sua intimidade. Porque o resto, querendo ou não, a gente delimita. Fulano vai até aqui na minha vida. Isso, ciclano vai até aqui. Né? Então, pessoas onde você tem intimidade e profundidade, onde elas possam te corrigir, onde elas possam comentar algo sobre a sua vida com mais intimidade, mais particularidade, essas sim são as 5 pessoas, né? Porque nos outros ambientes, infelizmente, a gente tem felizmente, a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas. Verdade. E aí é o momento da gente influenciar ou ser influenciado, né? Tá todo mundo no caos e a gente tá firme naquilo que a gente acredita. Eu acho que ano passado foi um bom momento para isso, porque foi um momento de política, né? Sim. Onde tudo estava dividido, onde principalmente no Senado, imagina como é que não estava, né? Teve paciente que se recusou a ser atendido por mim, por quando soube convicções. As minhas convicções, o meu posicionamento político, porque vi uma foto no WhatsApp. Meu Deus. Então, assim, como é que eu fiz com essa pessoa? Eu falei, tudo bem, eu te respeito, eu espero que você encontre alguém que possa prestar o serviço para você de maneira adequada. E se você mudar de ideia, eu vou te receber com maior alegria. Então, é saber se posicionar, é saber lidar com o seu temperamento e com o diferente. Né? A gente tem que lidar com o diferente para poder crescer. Eu acho até lidar com os seus limites, sabe, Raul? Eu acho que já deu para perceber que eu sou bem focada, né? Muito. Então, assim, quando eu decido que é aquele lugar que eu quero, é aquilo que eu quero fazer, e eu vejo assim, eu não sei você, mas isso acontece muito comigo. Existem pessoas que deixam você muito à vontade. Sim. E no meu caso, algumas pessoas me deixam tão à vontade, que às vezes eu falo mais do que devia. É uma pergunta, então. Vocês estão à vontade aqui? Com certeza. Então, vamos saber aqui. Né? Não, é porque, assim, às vezes algumas pessoas são tão próximas, por exemplo, agora, às vezes a pessoa é tão brincalhona, que você passa um pouquinho do ponto na brincadeira. A gente tem que ter esse cuidado. Né, você vai um pouquinho além. Então, é esse cuidado nos relacionamentos, esse zelo. Porque quando você está com o seu chefe, quando você está com seus amigos de trabalho, você está blindado.
Sim. Você não se comporta de qualquer jeito. É verdade. É outra postura, né? Aí você tem uma postura. Então, eu acho o mais perigoso é quando você tá light. Se não solta, tem a né? postura. É quando você não tem amarra, você tá tranquilo. É por isso que casa é tão complicado, que família é tão complicado. Porque é exatamente onde você não tem freio. É verdade. Professor. Você tá tão à vontade que você não tem freio. Não tem isso filtro, mesmo. né? E por que dá briga? Porque você não tem freio. É verdade. Você não briga com o seu chefe, você não grita com o seu chefe. Exatamente. Né? Por quê? Isso. Porque você tá ali no seu freio. É. Você tá se policiando. Uhum. E muitos casamentos acabam por falta do freio. Perfeito. Professor, você tocou num assunto tão interessante. Lá em casa, de vez em quando, eu faço esses ajustes. Opa. Calma aí. Com os meninos, né? Calma aí. Deixa eu falar uma coisa. Você tá achando que você é quem? Deixa eu falar assim, eu não sou seu coleguinha lá do seu futebol, não. Eu não sou seu coleguinha do seu balé, não. Isso mesmo. Calma aí, vem pra cá, vamos conversar aqui, né? E aí a gente vira e mexe, faz esse ajuste, porque eu levo pra escola, eu gosto de ser carinhoso, eu gosto de ir pra piscina, eu gosto de brincar, eu amo família, eu vejo assim, até eu acho que eu tava comentando aqui um dia, né, as pessoas falando, cara, eu fico no trabalho até 10, 11 horas, meia-noite, não sei das quantas, eu falei, meu Deus do céu, eu fico doido pra ir embora, eu quero estar na minha casa, né, e aí me preocupa, né, quando a pessoa acha, às vezes, até uma fuga. Então, vira e mexe, a gente está fazendo esse ajuste, sabe, professora? Porque senão o trem desanda mesmo. Até no nosso relacionamento, homem e mulher, né? Exatamente. Opa, calma aí. Opa, não sou seu chefe, não. Então, vamos lá, olha minha... Mas né? a família Faz- é esse lugar. É por isso que é tão difícil ser família. E é por isso que é tão difícil ser igreja, porque igreja é família. É verdade, é verdade. Igreja é a família estendida. Sim, Então, é muito difícil ser família. sim. E esses ajustes, eles vão existir sempre. Uhum. Porque você e sua mulher são duas criações, dois berços completamente diferentes, duas experiências completamente diferentes. É verdade. Então, nessas experiências completamente diferentes, elas são conflitantes, em muitos. Né? Então, você precisa ajustar as coisas, e ajustar dói. Muito. Né? Eu fiz um podcast com o Ricardo outro dia, só nós dois falando, foi muito engraçado. Pois é, eu até quero assistir isso aí. Eu vi só os trechinhos ali, eu vou assistir. Agora, no final de semana, eu tô mais tranquilo. Eu até falei sobre você- algumas leis que a gente adotou no nosso casamento desde sempre, e algumas leis são, a gente não, quando a cabeça tá quente, porque a cabeça esquenta mesmo, Esquenta. Uhum. quando a cabeça tá quente, a gente decide conversar depois, Sim. porque as palavras não dá para engolir. Uhum. Depois que saiu, saiu. É verdade. E no nervoso, Machuca, né, professor? e no nervoso você fala coisas que na verdade você não tá pensando. Aham. Você só queria ferir. Isso. Só porque você tá nervoso, mas você não pensa aquilo, mas não dá pra engolir depois. E às vezes aquilo pode causar uma dor para o resto da vida, a pessoa ficar lembrando para o resto da vida. Mulher que é disso, né? De ficar verdade. lembrando. O homem é mais tranquilão, homem não guarda muito não, mas mulher é guarda emocional. não. Mulher é emocional. E mais expansiva também, né? É. Então, assim, essa é uma das coisas que eu e Ricardo temos, e uma outra coisa que eu recomendaria também são algumas leis irrevogáveis. Então, uma lei irrevogável da minha casa, ninguém grita. Olha que coisa Na minha casa, ninguém grita. Nem com o filho, nem com ninguém. perfeita. Então, quando começa a Onde- subir o tom, a gente já fala, opa, fala mais baixo. E se não consegue falar mais baixo, então nós vamos conversar daqui a Depois. 2 horas. Nós vamos Perfeito. conversar na hora, pode sair ou vai tomar banho, nós vamos conversar depois. Porque você entendeu que o emocional não tá legal, ele não fica legal em 5 segundos. Uhum. Eu tenho uma técnica assim, um pouquinho diferente, né? Mas é uma técnica minha própria que se adequa muito. Eu gosto muito de atividade física. Então eu boto um fonezinho e vou fazer caminhada. Então já sabe, peguei o fone ali, é aquele momento ali, aí quando você volta, já escuta uma música, às vezes escuta até uma ministração, voltou, que aí Já não tem. tá lá. Hein? Já tá lá. Professor, é interessante a gente tocar nesse assunto, de falar de família, porque também eu acredito que seja para as duas situações, né? Para a pessoa que ela é casada, né, e para a pessoa que ela é solteira. Nessa linha do foco, né, para fazer um concurso ou para passar numa prova, essa base familiar também, porque como é que a pessoa, professora, ela vai fazer um concurso sendo que ela acabou de brigar com o marido em casa? Né? Ou para a pessoa solteira que acabou de dar uma resposta para o pai, teve lá uma discussão e foi de cabeça quente para fazer uma prova de vestibular, um concurso e tal. Então isso é muito importante também, né, professora, nesse momento, né, que você está trilhando aqui para aquele processo ali que vai lá na frente, você tá bem também, né, com a sua família, né? Isso tudo você resolve na espiritualidade. É verdade. Então, vamos supor, brigou com o marido de noite e vai fazer concurso de manhã.
Mas se acorda e vai falar com Deus, ali você já resolve 99% do problema. O outro por cento fica dormindo em casa. Quando você voltar, você resolve. Quando voltar, tá tudo certo. Quando voltar, você resolve. É verdade. Entendeu? Se você tem esse hábito de falar com Deus, a Bíblia fala que Deus ama a verdade no íntimo. Com ele você pode falar tudo. Então você pode falar, Deus, eu estava com vontade de matar ele. Mas essa vontade foi-se embora. Tem vontade de dar e passa, tem né? uma piadinha que fala assim, Senhor, eu te peço graça, eu te peço paciência. Olha, eu só toma cuidado comigo que eu tenho vontade de matar entendeu? É verdade. Então, é assim, mesmo. às vezes isso acontece, mas quando você derrama isso diante de Deus, eu gosto muito de ler os Salmos, eu gosto de orar os Salmos. E os Salmos eu acho show demais, porque Davi fala assim, olha, quem dera Deus pegasse os meus inimigos e batesse a cabeça deles numa pedra. Tá na Bíblia. Pode ler lá que tá na Bíblia. E você acha chocante. Eu também acho chocante. Mas aquilo ali, e Deus escreveu na Bíblia. Ele podia ter omitido. Ele podia não ter colocado. Né? Mas ele escreveu. Tem um texto que diz assim, Babilônia, feliz do homem que pegar os seus filhos e der com a cabeça deles numa pedra e que matar as suas mulheres grávidas. É forte demais. Aí você fala, cara, o cara teve coragem de dizer isso para Deus? Teve. Mas quando você segue o texto, você vê que ele não saiu do jeito que ele entrou. Porque Deus resolveu as coisas ali. Salmo 72, eu acho, é 73. O salmista chega para Deus falando, Senhor, quando eu vi a prosperidade dos ímpios, eu olhei e eu disse, que diferença faz servir o Senhor? Eles são ricos, parece que na casa deles vai tudo bem, para eles dá tudo certo. É Salmo 73. O Salmo 37 e Salmo 73 eu guardei porque é 3773. Vou me atentar então, a ele agora. depois você lê. Um é a reclamação do homem e o outro é a resposta de Deus. Porque um fala, olha, quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, eu disse, não vale a pena te servir, porque eles estão melhor do que eu. E aí ele começa a rasgar o coração diante de Deus. E aí ele vai dizer assim, quando eu fui para a sua casa, eu quero te dizer de igreja, a casa é você, mas deixa eu te colocar num ambiente da igreja, que é onde você é ensinado. Ele diz, quando eu fui para sua casa, eu entendi que eu estava sendo tolo, porque eu pude perceber qual é o fim deles e qual é o meu fim. E eu sei que é tudo diferente. Então, ele começa chateado e Deus diz, tá tudo bem você está chateado, mas ele não sai chateado. É isso que o relacionamento com Deus faz na nossa vida. Isso não tem a ver com ser crente. Isso tem a ver com ter relacionamento com Deus. Sim. Entendeu? Então, isso essas disciplinas que vão te treinando no seu homem integral, no seu ser completo, porque essa história de existe um ser espiritual e existe um ser físico, essa separação foi uma coisa que veio do gnosticismo. Jesus nunca disse isso. Ele nunca disse, isso daqui é para a sua vida física, isso daqui é para a sua vida espiritual. Quando foi que Jesus fez isso? É verdade. Não tem nenhum momento que fala. Ele sempre olhou para o todo. Ele misturava tudo na mesma coisa. Ele disse, você está ansioso? Vai olhar os pássaros. Olhar os pássaros é uma coisa física. É verdade. E estar ansioso não é uma coisa física, é uma coisa da alma. Ele disse que você pode resolver o seu problema da alma com uma atitude física. Por quê? Porque é tudo a mesma coisa. É verdade. Você é um ser integral. Você não é dividido numa parte espiritual, numa parte alma e numa parte corpo. Muito bom. E tudo atinge tudo. É verdade. E aí você vê, rapidinho, Raul, você vê que Deus valida seu sentimento, né? Demais. E aí você tem a oportunidade de, a partir do momento que você vê que Deus validou, entendeu, compreendeu e aceitou, te recebeu, né? Vem como você tá. Você tá triste, você tá feliz, você tá amargurado, você tá estressado, com raiva. E aí você chega para Deus e tem a oportunidade de ajustar o seu sentimento, o seu foco, segundo a perspectiva do céu, segundo a... Primeiro tem aquela sua contemplação que você falou. Você veio para Deus, já há uma contemplação. Sim. Verdade. E a Aquilo família já começa tem... a mudar tudo, né, Débora? A família tem esse papel, né, de entender. Por isso que eu acho tão importante a junção da ciência e quem trabalha mais isso, né, da ciência ali dos temperamentos são os cristãos, né? Porque não existe, na verdade, comprovação científica para os temperamentos, mas eles são a realidade. Sim. Né? Então, vai ter ali o fleumático, o colérico, o melancólico. Né? Agora acrescentaram, estão estudando o supina, né? Eu sou estudioso de temperamento. Tem controvérsias, né? Ali em relação ao supino. Está em andamento. Está em andamento, é verdade. Não sei o que pensar ainda sobre o supino. Mas, assim, você conhecer a sua família
o temperamento da sua família ajusta muita coisa. Eu te digo porque eu sou uma colérica ferrenha. E você também. Você também. Inclusive Você que eu sou melancólica? Não. Sério? Mas Precisa estudar isso. Você Débora, pode ter um aporte melancólico. uma pergunta. Você gosta de estudar temperamento? Você estuda isso? Bastante. Pronto, então a gente vai fazer vai vir também aí pronto, já vai ficar marcado, vamos ver só a agenda, porque eu tenho uma pessoa que é especialista em temperamento e eu amo, eu gosto, né, de estudar, né, então, e aí vamos fazer isso daí, sobre temperamento, vai ser muito bacana, esse aí você tá minha convidada já. Pois Ixi, esse é assunto pra anos. E minha mãe, ela também é uma colérica muito pura, né? Assim por dizer. E ela me viu com essas características muito novas, né? De mais braveza, de mais rispidez. Sim. E tratou isso na infância. Então, Olha quando só. eu ia um pouquinho pra frente, ela, opa, vem pra trás. E eu recebi dela por quê? Porque era minha mãe, é uma autoridade, né? Sim. Então, não só os pais, mas os líderes espirituais, os líderes de departamento. Tem esse poder. Ter esse feeling de, opa, o meu liderado, ele é um melancólico, então eu vou pegar mais leve com ele nas minhas palavras, né? É importante. Muito. Débora, só para compartilhar, aconteceu agora, tá fresquinho, né? Compartilhar uma experiência. E aí é também de perfil comportamental, que anda junto ali, né? Ombreando ali. O Davi e a Lívia lá em casa são dois totalmente. A Lívia é aquela que chega expansiva, falando, brincando, ela se sente em casa. O Davi não, o Davi é aquele lorde que chega, que ele olha, E aí, professora, fez um ajuste lá em casa, né? Eu levo para a escola. Só que aí tem uma outra coleguinha da Lívia que também estuda na mesma escola que eles. Aí a mãe fez um ajuste, falou assim, ó, um dia, intercala, né? Um dia você leva, outro dia eu levo, um dia você leva e tal. Deu tudo certo. Professora, você tem que ver, o Davi foi um sofrimento, ele ficou doente. E aí eu fui explicar para Paula, eu falei, Paula, é porque do perfil do Davi, a gente tem que preparar ele, olha, filha, é o seguinte, olha, vai vir uma tia, vai vir buscar, e não tem nada a ver de ser melhor ou ser pior, a gente não tá competindo, não é uma carreira, né, que você tá competindo ali. E aí ela falou, é mesmo, né, amor? Eu falei, então pronto, então você vai, olha, filha, amanhã a tia tal, olha, ela já preparou, vai te receber, tá bom? Aí pronto, aí já relaxou. Então eu amo estudar isso aí. Respeitar, né? o processo e a individualidade dele, né? Exatamente. Porque cada um vai fluir de uma maneira muito diferente. Tanto nos estudos, quanto no serviço na igreja, quanto na cobrança. Imagina você cobrar um colérico sendo ríspido, ele vai chocar com você, ele vai ser tão ríspido, vai ser uma pessoa que vai ter menos filtro, que às vezes você vai entender como desonra, às vezes a intenção dele nem foi te desonrar. É verdade. Mas é uma desonra porque ele vai se expressar daquela maneira. Então, a gente como líder, como empreendedor, tanto na área de vendas, quanto consultório, você na sua sessão, né, no Senado, entender a diferença do outro e saber se posicionar em relação ao outro, né? Como eu posso ser melhor para ele? Como eu posso facilitar a vida para essa pessoa, né? Então, as relações, os encaixes acontecem aí. E que bom que essa é uma ciência espiritual. Muito bom. Né? Porque na Bíblia a gente tem vários perfis, né? Sim. Paulo, por exemplo, era um colérico. Davi, ele traz mais uma característica do melancólico, né? Então, assim, é estudar a Bíblia, se espelhar nessas pessoas e ver como Deus agiu na vida delas, como elas se portavam diante das situações. Porque a Bíblia é muito atual. Muito atual. Totalmente atual. Não é porque Paulo estava lá no Oriente Médio que a gente não vai se inspirar nele para os nossos dias. Ele traz porque gente é gente em todo lugar. Exatamente. E sempre foi desde o início, né? Desde o início. Então, Exatamente. a gente precisa estudar sobre Débora, sobre a gente isso está mesmo. indo aí, professora, para a reta final, mas antes da gente ir para a reta final, pegando a sua fala, professora, e a gente construiu várias coisas, falamos de determinação, falamos de foco, falamos do poder da palavra, da espiritualidade, mas tem uma coisa que eu queria que você comentasse, pode ser também, viu, Débora, vocês dois comentassem por conta do ramo de atuação de vocês. É uma questão, até falei na live, né, da questão de orar todo o tempo, e aí vamos ver se vocês concordam comigo sobre isso. O orar todo o tempo é o seguinte, então você ora de manhã, você vai e faz seu devocional, mas no decorrer do dia você não precisa parar de orar. Eu tenho uma situação que eu vou
fazer uma prova agora, eu vou encontrar meu chefe no meio do caminho, por que não continuar orando? E aí eu avancei um pouquinho, né? Eu falei assim, cara, e se você tiver uma coisa para resolver muito importante, por que não entrar? E aí é o biscoito a ser quebrado, porque aí o religioso pira agora. Falei assim, por que você não entrar no banheiro naquele momento de uma situação muito importante que você tem que tomar uma decisão que você não tem aquela resposta? Por que não entrar no banheiro? Vamos exemplificar o que eu estou querendo dizer. Estou aqui numa reunião, numa mesa com vocês. E aí eu não tenho clareza. E aí, por que não eu pedir, vocês me dão licença para eu ir ao banheiro? Por que não nesse minuto chegar no banheiro e orar ali ao Pai? Né? Então, teve gente que fica louco com isso. E eu queria que vocês comentassem, porque o orar em todo tempo, ele desmistifica essa questão de você ter um ambiente próprio. Tudo bem, a gente sabe que o relacionamento com o pai vai lá no teu quarto, fala com o teu pai em secreto, que o teu pai te ouvirá, tudo bem. E a gente tem que ter esse momento, tem que ter esse lugar da nossa casa, do nosso escritório, seja onde for. Mas o orar em todo tempo, ele vai um pouco mais além disso. Não é, professor? Estou certo ou estou errado? Me corrija aqui. Vamos tirar a religiosidade disso? Vamos tirar. Então, orar é conversar. Eu gosto de entender Deus na família. Eu preciso de um tempo só eu e Ricardo para o desenvolvimento da intimidade. Sem aquilo, o meu casamento perde força. Mas aquilo é uma parte. Eu tenho muito tempo longe daquilo, eu e Ricardo, com muita coisa para fazer e ali nos relacionando. Então eu entendo isso. Existe um momento que é só você e Deus. Ele precisa existir, senão o seu relacionamento perde força. Perfeito. Mas orar é se relacionar. E se relacionar, isso é orar. Mas orar também é você estar em comunhão, e isso é o tempo inteiro. Então, você pode fazer isso qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Como assim? Você vai ao supermercado, pai, me ensina a comprar, porque eu não gosto de jogar dinheiro no lixo e não gosto de jogar comida no lixo. Quantos tomates? Me inspira. Entro numa loja. Pai, estou entrando numa loja aqui, eu estou com muita pressa. Qual é a vendedora que é mais hábil aqui para me ajudar a resolver isso rápido? Olha só. É isso, ele está aqui agora. Eu estou na reunião e o bicho está pegando na reunião e eu preciso tomar uma decisão. Pai, inspira ele para dizer alguma coisa aí que me ajude na minha decisão. Eu não sei o que fazer, Senhor. Me ajuda, me dá um norte. Você vai ver que de repente o cara fala alguma coisa que você não está nem imaginando. Então tem que tirar tirar Deus dessas 4 caixinhas, dessa caixinha de que até, desculpa eu não quero ser grosseira. Não, de jeito mas assim, nenhum. até dizer, nem precisa entrar no banheiro. Você pode, no meio da reunião, pai, me ajuda. Eu não sei o que fazer e eu preciso de uma decisão agora, me inspira. Perfeito. Deus é uma pessoa que está presente em todo lugar, em todo tempo, e o diabo não lê o seu pensamento. O diabo adivinha pelas suas reações, mas Deus conhece o seu pensamento. Você pode orar em pensamento. Sim. Né? Você pode orar do jeito que você estiver. Então, tira isso da religião. Dentro do elevador. Onde você no corredor, quiser. Tem gente que caminhar. fala, mas você pode orar tomando banho, você pode orar fazendo amor. Olha só. Ai, mas que absurdo. Gente, absurdo é no orar. É verdade. Quebrou um biscoito grande, né, Débora, agora, né? Eu tenho uma história interessante sobre isso, porque, na verdade, os frutos que eu colho hoje na minha vida, os principais frutos foram de oração, né? E você falou do banheiro e eu lembrei na hora, porque eu lembro que eu não tinha a INI ainda, que é a minha empresa, e eu era secretária numa clínica. E eu já estava 2 anos e pouquinho nessa clínica. E eu sabia que Deus tinha mais do que aquilo e eu já não suportava, eu não aguentava mais. Seu tempo já tinha acabado. Já acabou. E existe, né? Quando um tempo acaba, existe esse processo de expulsão dos lugares. Sim. Só que eu ia porque eu tinha uma faculdade para pagar, eu tinha compromissos a cumprir, né? Também não é assim, desisti do emprego, vou sair. Não. É um processo. Mas já estava quase nesse ponto. Não suporto mais, não aguento mais. E eu estava muito triste. Eu saía da minha casa triste para trabalhar. E eu lembro que um dia eu estava na recepção, estava no horário do almoço, e eu falei, Deus, me tira daqui. Me tira daqui.
Foi muito simples, sabe? Me dá Olha uma só. ideia, algum projeto, alguma coisa, porque eu gosto de coisa nova, não gosto de coisa da monotonia, do igual. Por isso que eu jamais seria funcionária O pública. meu perfil é igual ao da Débora. Meu perfil é o mesmo. Mesmo. Eu estagiei Sabe? no STF, eu tinha 17 anos. Foi o suficiente para eu ver que aquilo ali não era Exato. para minha vida. E aí eu tava nessa recepção e aí eu fui pro banheiro, 5 minutos. E comecei a orar em outras línguas, no banheiro. E comecei a louvar uma canção. Eu não lembro qual era, mas era uma canção da Hillsong na época, isso eu lembro. E na hora, Raul, na hora, veio a ideia da Inir. E aí o Espírito Santo falou, pega um papel, pega um computador, anota tudo. Veio o nome, veio o projeto, veio com quem eu iria falar, veio tudo. Como é que é o nome da empresa? In-ear. Ear. In-ear, que é no In-ear. ouvido. No É, ouvido. in-ear. Veio tudo, todo o projeto, tudo que eu ia fazer, todas as vantagens, as desvantagens, veio todo o projeto na hora. Foi Caramba. coisa assim de 10 minutos. Meu Deus. Mas foi o poder da oração. Eu precisei abrir a boca e falar: Deus, me tira daqui. Deus, me dá um projeto. Me dá algo que eu possa trabalhar. Né? E hoje eu tô num lugar totalmente diferente, desfrutando de coisas totalmente diferentes. Mas eu entendi, eu sabia o poder da oração. Né? E o importante é da gente conhecer a palavra, aprender. Porque o rema foi muito importante nesse processo, né? Muito. Eu fiz o rema, eu tinha 16, 17 anos, eu não lembro direito, mas eu já sabia o que eu precisava falar e o que eu não deveria falar. Então, o rema Para você que não conhece o que é rema, é uma escola de Bíblia. Isso. Eu já fiz um storyzinho falando, né? Uma escola interdenominacional, né? Que então ela não tem placa de igreja e que leva a gente para um próximo nível. E que próximo nível, né, professora? Sabe por que que eu falei, Débora, que o meu perfil é o mesmo que o seu? Muito parecido. Porque, assim, meu pai e minha mãe é funcionário público e meu pai é da Câmara, né? Meu pai aposentou agora um tempo na Câmara dos Deputados. E ali foi meu primeiro emprego. E eu entrei ali como menor aprendiz, ali dos 13 anos, eu fui até os 24. Professor, se tinha uma coisa que eu sabia, que eu não queria estar ali. Sim. Para onde eu ia, eu não sabia, mas eu tinha essa convicção, que aquilo não era para mim. Não era para você. Não era. Então, assim, e aí por isso que eu me identifico, né, com essa questão do perfil da Débora, da gente ser bem parecido. Professora, infelizmente, o nosso tempo encerrou, mas que podcast rico, o que a gente falou aqui, vão ser tantos cortes vão sair daqui, de tantas pedras, né, Débora? Sim, com certeza. Tantas palavras preciosas que saíram daqui. Queria te agradecer, mas queria que você fizesse suas considerações finais. Você também, Débora. Olha, professora, você tem que dar suas redes sociais. As pessoas têm que ouvir sua voz, as pessoas têm que te conhecer, as pessoas têm que saber quem é a professora Keila Vilas Boas, até porque quando a senhora ficava muito famosa e você for para os 6 continentes dessa terra, você assiste lá o que eu fiz lá no ano de 2023 com o Raul, vai trazer muita clareza. Eu fui passando nos concursos, né? Depois o Raul me chamou para um podcast dele, eu tenho um Lumen também, mas eu também fui convidado, né? Porque isso vai acontecer, você sabe, né, Débora? Com certeza. E aí, deixa suas redes sociais, Instagram, para as pessoas te procurarem, ouvir sua voz. Olha, foi um prazer ser assistida por você aí da sua casa. Você me acha no Instagram, é @keila.vilasboas, normalzinho mesmo, sem 2 L, sem nada, keila.vilasboas. Eu tenho um programa, tenho um podcast, eu e meu marido, chamado Lumen. Você nos acha lá, @Lumen Podcast, a gente está no YouTube. E eu faço um especial que é o Lumen para Mulheres. E tá cheio de coisa boa, cheio de dica boa para mulheres. Já tenho levado muita gente boa lá. E vai ser um prazer, né, ter você lá nos assistindo. Você pode nos acompanhar aí nas redes, Professor, por aí. esse vai que dia é o seu? O meu vai ao ar às quintas-feiras de manhã, às 10 da manhã. Maravilha. Porque o foco é bem mulher mesmo. Então a mulher liga a Perfeito. televisão lá e continua fazendo o que precisar fazer e vai escutando. E você apresenta ele? Eu apresento. Maravilha, perfeito. E o outro vai ao ar à noite. Segundas, quartas e sextas à noite. E é com meu marido e às vezes eu tô junto. Quando dá, quando eu não tô trabalhando, eu vou lá gravar com ele. E sempre que dá. E tá cheio de coisa boa gravada lá. Então, entra lá e segue lá. Mas você vai voltar, né?
no Raul Gênio Podcast? Tô à disposição. Coisa Amei boa. o papo, foi muito bom. Coisa boa, porque a gente só deu start, porque tem coisa demais, viu? Tem. Muito Não tem, bom. Débora? É Tem uma muito. lista muito, Vamos muito fazer vasta, né? vamos fazer uma minissérie, né, Débora? Uma Bom minissérie demais. aqui. Nossa, um privilégio estar aqui. Muito obrigada Ah, pelo convite, viu? Prazer é meu, Muito viu? obrigada. Amo vocês, amo a família de vocês, amo meu querido pastor Ricardo, meu amigo do coração. Então, vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. A Débora eu tô conhecendo agora, mas já vi que é uma menina incrível. É uma fofa. Vamos construir aí. Um dos temas do podcast é empreendedorismo. Depois vamos avançar nessa linha também, tá bom, Débora? Deixa suas redes sociais, fala da sua clínica, como que as pessoas te acham. Tá bom para conhecer como é que é essa fono dos famosos. das Ela tá celebridades. aí, cheia das Né? viagens, cheia das Hein? histórias. É a parte da graça e do favor, né? Que as coisas acontecem no sobrenatural. Exatamente. Isso é muito importante, porque eu Não realmente... tem a ver com a gente. Não, É. não. Não é sobre nós, né, Não, Débora? é sobre nós. Já os planos de Deus lá atrás, né? Isso. Sendo concretizados agora. Muito bom. Bom, meu Instagram é Débora Fonseca, é assim que você me acha no Instagram. Eu atendo aqui no Centro Médico Júlia Diné, aqui na Asa Sul mesmo, na 709/909 Sul. Pertinho, né? E se vocês precisarem dos meus serviços, estou à disposição, como fono, como preparadora vocal também. Raul, muito obrigada por abrir esse espaço, né? Pra gente ser voz, pra gente falar aquilo que a gente... Conversar sobre coisas boas, falar aquilo que a gente gosta e ensinar as pessoas mesmo sobre todos esses pilares que você trata aqui. É um prazer e eu aceito mais convites, com certeza. Perfeito. Gente, um beijo no coração de vocês. Obrigado, viu? Obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês aqui. Gente, queria agradecer os meus inscritos. Você vê que papo maravilhoso, que podcast incrível. Olha, se eu fosse você, voltava e assistia, viu? Então, um beijo no seu coração. Até o próximo episódio.